nosso tema de hoje, o Braulio vai colocar aí com o versículo de Lucas 10, sobre o qual eu quero meditar o quanto antes com você, e é esse que está aí. Deixa eu tentar ler mais de perto. Vitórias contra o demônio te alegram mais do que o amor de Deus? Eu tive que cometer esse erro de concordância de propósito para poder caber a frase. Senão eu teria que botar vitórias contra o demônio alegram você mais do que o amor de Deus, mas eu deixei aí porque hoje em dia, quanto mais errado, mais as pessoas parecem que compreendem intimamente. Vitórias contra o demônio te alegram mais do que o amor de Deus? Me responda, porque o que eu vejo em volta de mim, e já não é de hoje, há muitos anos, praticamente desde a minha conversão, que meu pai me chamava atenção para isso, e ele me dizia: meu filho, uma coisa que me impressiona, isso início dos anos 70. Quantos anos faz? 50 anos. E o papai me dizia: uma coisa que me impressiona imensamente, meu filho, é ver que os crentes que eu conheço, especialmente os que se sentem, ou os que se declaram, ou os que se imaginam mais avivados, mais cheios do Espírito, eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo. Eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo. Eu estou falando aqui, fica vendo aí, porque aqui deu um problema. Eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo do que, na realidade, naquilo que seja a manifestação de Deus. E não demorou muito na vida para eu entender. Tem algum problema aqui, meu amigo Braulio? Deixa eu ver. Aqui para mim voltou. Mas voltando ao meu pai, eu não posso perder tempo com erros técnicos. Se errar de novo, eu vou largar. E se errar outras vezes, eu vou botar o dedão e vou direto, porque não é possível. Não é possível. Vamos ver aqui. Então, olha só. O meu pai me dizia: eu fico impressionado com o fato de que esses crentes mais avivados, que se dizem mais cheios do Espírito Santo, são justamente pessoas que têm muito mais alegria em aparentes submissões de demônios saindo gritando: ai, poder de Deus, e ir embora, do que quando eles veem uma conversão linda, profunda, maravilhosa, divina, sublime, um regênesis, uma regeneração. Eles não se importam tanto, eles celebram mesmo. É o confronto com o diabo. A experiência de Deus na vida deles não é o que eles buscam. E aí eu comecei a prestar atenção no meu primeiro ano de convertido. Havia alguns exorcistas ambulantes na minha cidade de Manaus que ficavam procurando, ficavam querendo saber onde é que tem demônio, para a gente ir, para a gente expulsar. E, em geral, nem eram demônios, eram histerias que eles não sabiam definir, eram angústias e desesperos mentais, e a pessoa se identificava por uma questão de autoimagem baixíssima,
se identificava com o diabo, que era a pior autoimagem, a autoimagem mais baixa com a qual a pessoa podia se identificar, de tão mal que ela estava se sentindo. Aí chegavam esses crentes lá, começavam a tratar a baixa autoestima dela como demônio, começavam a tratar a histeria dela como demônio, ou o transtorno de ansiedade dela como demônio, ela assumia o que ela estava tendo, que eu trataria de um outro modo, rapidinho, como demônio. E às vezes virava uma pessoa que aprendia e praticava uma espécie de persona demoníaca, um psiquismo demoníaco, uma expressão, uma interpretação demoníaca de acordo com a fajutice dos demônios que ela via se manifestarem por aí, ou que as pessoas induziam-nas a se expressarem assim. Aí os caras só iam de demônio em demônio. Aí depois chegavam na reunião de oração que tinha toda terça-feira na minha casa, na casa dos meus pais, para me contarem quantos demônios eles tinham botado para correr durante aquela semana. E eu e meu pai que fazíamos isso todo dia. E para nós era um trabalho, era uma dor, era uma angústia. A gente ia lá e sofria. Sofria com a pessoa sofrendo, possessa, com a família toda angustiada, humilhada, às vezes com aquela atração mórbida que produzia na vizinhança. Manaus, há 50 anos atrás, aquelas casas de madeira, umas próximas das outras, ficava aquele monte de gente com a cara nas janelas ou invadindo a saleta do vizinho para ver morbidamente a possessão, as falas demoníacas. E tanto meu pai quanto eu íamos botando todo mundo para fora, fechando as janelas, fechando a porta, sai, 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 sai. E aí cuidávamos com discrição e todo mundo ficava chocado porque a gente não gritava, não tinha nada disso e era rápido. Era autoridade no nome de Jesus. E muitas vezes eu chegava e Deus me deu um discernimento nesse sentido de diferenciar problemas espirituais de problemas psicológicos e também de discernir quando os dois, o espiritual e o psíquico, estavam fundidos e caminhando juntos. Logo eu comecei a ter essa sensibilidade e meu pai começou a usar essa minha sensibilidade com muita sabedoria e humildade, porque ele era meu pai, ele era mais velho, era pastor há mais tempo, mas ele me dizia: meu filho, o que a tua intuição está dizendo? E às vezes eu dizia: pai, é só demônio mesmo, vamos mandar sair que é só isso. Outras vezes eu dizia: olha, eu acho que esse negócio aqui está misturado. E a gente vai mandar sair o demônio, ele vai sair, mas vai dar aparência de que não saiu. Porque essa pessoa já aprendeu a representação desse tipo de endemoninhamento. E ela já pratica isso até como moeda de troca. Ela já faz isso inconscientemente para manter essa atenção toda da vizinhança, da família, do marido desatencioso, ou da esposa já totalmente descrente do marido e o cara ficava lá numa crise dessa e ela pela primeira vez se preocupava. Então, tem também esse uso. Tem uma coisa espiritual, mas sai rápido. A gente vai ter mais trabalho para lidar com a persona, com o psiquismo demoníaco que ela foi encarnando. E outras vezes eu dizia: pai, não tem demônio nenhum aí. Demônio nenhum aí. Deixa comigo que eu levanto esse negócio aqui já já com uma conversa no pé do ouvido.
E às vezes estava lá a mulher de perna aberta, com tudo para fora. E outras vezes tinha um negócio muito esquisito. Endemoninhadas, entre aspas, jovens, bonitas. Eu me lembro de um que tinha um corpo de míssia. A menina era uma gata linda, sensual, bonita. E ela foi me ouvir pregar. Depois de umas 2 vezes que ela me ouviu pregar, ela começou a ficar endemoninhada. Aí depois o namorado dela dizia que ela estava endemoninhada em casa, que era para eu ir lá expulsar o demônio. E toda vez que eu chegava lá, ela começava a tirar a roupa toda. E ela era uma beleza linda. Aí rolava pela cama, ficava de 4, abria as pernas, apertava os peitos. E ele viu, é a pombagira. Eu com uma vergonha enorme de dizer para ele que não era pombagira nenhum. Ela estava querendo era que a minha pomba girasse sobre ela. Era um negócio sensual, era uma tentativa de sedução demoníaca, mas quem estava lá era ela. E o namorado, o noivo, todo dia queria ficar no quarto e atrapalhava, porque eu nunca podia tratar o assunto com verdade. E aí teve um dia que eu falei, não vou ajudar essa menina enquanto esse noivo ficar aqui dentro. Porque eu sei qual é a dela, ela está querendo se mostrar, se exibir, para ver se eu fico desesperado, porque ela era uma mulher muito desejável e bonita, e eu estava convertido há menos de 1 ano, e ela me conhecia de outros carnavais, ela queria ir para a cama comigo, e estava usando o demônio para ver se me seduzia. E aí, em nome da pombagira, ela fazia o Kama Sutra. E eu fui sacando qual era até um dia que eu falei, olha aqui, você quer que eu ajude a tua noiva? Ele, por favor. Eu digo, então sai do quarto, deixa eu ficar sozinho aqui com ela, deixa eu trancar essa porta. Aí saiu todo mundo, eu tranquei a porta, aí chamei-a pelo nome, fulana, olha, agora somos só eu e você. Aí ela já deu aquela abertura de olho assim, de uma possessão meio sedutora, me olhando assim. Falei, escuta, eu sei que você está a fim de transar comigo. Aí o demônio deu um sorrisinho, aí foi se abrindo mais ainda. Eu falei, só que eu não vou transar com você, você entendeu? Eu não creio na tua pombagira, nem no primeiro dia. Eu estou sacando qual é a tua. Desde o dia em que você me olhou de uma certa forma lá na igreja. E eu só estou perdendo o meu tempo aqui porque o teu noivo fica aqui dentro. E eu não posso conversar assim na tua cara. Deixa eu te falar, eu sei que a tua estratégia é usar a pombagira para ver se me deixa tão excitado como um jovem que estava acostumado a pegar quem queria o tempo todo, e você é linda mesmo. Só tem um detalhe. Eu estou enojado de ver isso, você entendeu? Vamos parar com essa idiotice. Você pode viver 1000 anos, eu não vou tocar em você. E agora eu não vou mandar demônio nenhum sair de você. Você só abre o olho e vista a roupa. Levanta. Aí ela foi despomba girando totalmente, assim, sem graça. Eu dei o vestido para ela, falei, bote sua roupa íntima, bote tudo, bote o vestido. Aí ela já queria até se cobrir com o lençol, eu digo, faz bem. Abri a porta, chamei o noivo, falei, pronto, ela está aqui, ela não vai ter mais nada disso. Não vai ter mais nada disso. E se ela tiver, diga para ela, olhe, lembre da conversa que o Caio teve com você. E não a trate mais como endemoninhada, porque, deixa eu te dizer, na presença dela, não era demônio, era representação sensual, só isso. Tchau. Estou esperando domingo no culto ou sábado. E pronto. Passou aí, normal, ficou lá com ele muitos anos,
nunca mais teve nada. Mas tem gente que, em outras circunstâncias, alimentaria aquilo até para voltar lá, um monte de crentes tarados, até para voltarem lá e ver aquela beldade linda, bonita, sensual, pelada, virada de frente para trás, de quatro, no candelabro, fazia tudo para sensualizar, para levar você, supostamente, a um estado de interesse físico nela. Aí vem os caras que têm mais alegria em demônio do que no amor de Deus e ficam alimentando os processos que não são de endemoninhamento, são mentais, psíquicos, são fusões de problemas de natureza espiritual e psicológica, ou às vezes são apenas desempenho, mas o ambiente, desde os dias de Jesus, que a gente aprende que discípulo tem uma fascinação por ter poder reconhecido sobre Satanás, sobre o diabo. O cara adora, a maioria dos crentes adoram. Teve um intervalo em relação a isso, mas apenas quanto à expulsão de demônios. Mas você vê que na Idade das Trevas havia aqueles tarados que viviam fazendo exorcismos que eu não tenho nem tempo para descrever a natureza deles, mas era assim, provocando especialmente a sensualidade das mulheres. Durante séculos. Até que depois da Reforma Protestante, houve um balde de água fria em tudo que fosse manifestação de demônio. O pessoal praticamente, depois da Reforma, colocou o diabo no anonimato na Reforma Protestante até o final do século XIX, com a eclosão dos pentecostais que surgiram dos movimentos de avivamento. E aí veio outra vez, já no fim do século XIX, início do século XX, essa explosão de atiçamento de demônios, para ver se o demônio se manifesta. Aquela coisa que a grande alegria era: Satanás, manifesta para sair, culto bom. O pessoal me dizia, quando eu era recém-convertido, é aquele onde cai um monte de gente. E aí eles começavam a me perguntar por que no culto da gente lá na minha igreja os demônios não ficavam caindo. Eu falei, porque ninguém tem permissão para cair aqui, não. É cair e descair na mesma hora, meu filho. Não tem essa história. Vocês é que gostam de provocar para fazer o showzinho, o teatro. Aí ficam invocando demônios, às vezes chamando até pelo nome. Pombagira, Exu, não sei o quê, e dando essas nomenclaturas dos cultos afro para os demônios que eles queriam que supostamente se manifestassem. E eu fui vendo como aconteceu isso. A Universal do Reino de Deus, e antes de ter a separação entre o RR e o Macedo, quando eles trabalhavam juntos, a grande realidade era essa, era a invocação do demônio. Demônio! Chamavam pelo nome, tranca a rua, Zé Pilintra, manifesta para sair. Era uma evocação e uma invocação. E o que vinha nem sempre era o demônio, era o psiquismo, era o desempenho, era a persona demoníaca, era a teatralização demoníaca, e o pessoal vibra e aplaude. Aqui é o lugar do poder. Você não conhece essa história? Você mesmo, me fale, não andou muito tempo impressionado com isso? E os que estão aqui, que são pastores, e que ficaram
apesar de alguns terem estudado teologia, mas ficaram tão impressionados com o diabo que, se o diabo se manifestasse, era a coisa mais preciosa que poderia acontecer, porque era uma espécie de validação da presença do poder de Deus no culto cristão, era o diabo. E nos cultos de natureza mais pentecostal, ou então de renovação espiritual, ou de avivamento espiritual no meio reformado, era a mesma ênfase. Olha, Deus está se manifestando porque o diabo está gritando. Adoravam a manifestação de Deus como validação demoníaca, você está me entendendo? E aqui entre nós, continua a ser assim. Ainda há uma quantidade imensa, que provavelmente seja ainda uma maioria de pessoas, que tem grande alegria no poder que eles acham exercer sobre demônios, diabos, forças espirituais, que eles nem sabem discernir. Às vezes são só histerias, como eu já falei, ou mecanismos dissociativos, problemas de natureza psicológica que a gente trata de outro modo. Às vezes é uma pequena fusão entre ação demoníaca e uma grande expressão psicológica. Outras vezes, raramente, é aquele demônio real, que quase eu não vejo mais se manifestando entre nós, porque a grande manifestação é de performances demoníacas, é fajutice, é enganação, é sugestão, é representação. E tem um grande grupo de representação que são até treinados antes da reunião acontecer para o pastor tirar a maior onda e depois levantar o melhor dízimo. E os crentes lá, participando da farsa. Alguns até desconfiando, outros na sua ignorância suprema, sem saberem de nada. Me conta, fala para mim se você não tem visto isso toda hora por aí.